Paz do Senhor, amados. Amém? Ainda com relação à presença dos missionários, eles estarão conosco no domingo pela manhã e à noite, e na segunda-feira nós estamos convocando, pedindo o empenho de todos os jovens e adolescentes acima de... Qual a idade que está aí? São 12, 13 anos? É por aí. É aquela turma de adolescentes para estarem na segunda-feira aqui na igreja. Por que aqui? Nós estávamos em dúvida, fazíamos aqui ou fazíamos na casa da Ingrid, e ela assim, se não chover é melhor, mas se chover, eu estou entendendo que está lá a parte que cabe mais pessoas, está o relento. Então, para evitar esse problema, depois de ficar ligando para as pessoas, já estabelecemos aqui na igreja, segunda-feira, no dia 17, às 20 horas. Ele iria dar 2 dias, mas a gente resolveu dar um descanso para ele na terça. E ele, muito humildemente, falou: ô pastor, que benção, eu estava querendo te pedir isso mesmo, o senhor me mandou essa mensagem. Porque na quarta eu já entro num retiro com 5 mensagens por dia. Eu falei: meu amado, você vai deixar te matarem assim? Ainda bem que o Espírito Santo falou comigo: tenha misericórdia do meu servo. Então, domingo, tanto de manhã quanto à noite, estarão os dois, Isabela e Gabriel. E eu tenho certeza, irmãos, que será bênção para nossas vidas. E já na segunda-feira eu peço aos pais que envidem todos os esforços para estarem com eles. Eles vão ter uma oficina, vai bater um papo com os adolescentes, contar algumas experiências, ministrar sobre os adolescentes e jovens. Amém? Aqueles que não estão aqui hoje precisam ser avisados. Então eu peço à turma do Zap Zap que já avisem aos nossos queridos. Amém ou não amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quem gostaria de orar por mim para que Deus falasse nessa pregação? Levante a mão. E levante e já comece a orar e interceder por mim, pela mensagem e pelo culto todo. Não, esse todos não. É só um que eu preciso. Senhor, obrigado por essa noite. Queremos te agradecer, porque estamos aqui reunidos para engrandecer o teu nome, te adorar, Amém. dizer que tu és digno de toda honra, glória e louvor. Mas também viemos aqui, Senhor, porque tu tens algo para nós, através do teu servo. Amém. Tenho certeza que o teu Espírito já falou com ele e vai continuar falando. E que possamos, ó Pai, receber de ti através desse instrumento. Amém, A tua palavra. Opa. Estar mais cheios de ti, chega a tua vida através desse alimento, Senhor, que é a tua palavra. Amém. Que eu serve poderosamente, que o nosso pastor seja dado por ti, que também ele seja abençoado, ó Pai, e que em nome de Jesus ninguém fique fora do mover que vai acontecer essa noite. Amém, Em nome de Jesus. Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Para a edificação dos irmãos, quando eu estava ali sentado, eu vou pedir uma pessoa para orar. E fiquei olhando e falei: vou pedir o Carlinhos. Eu falei: não, vou pedir não, deixa Deus falar. Quem sabe tem outro irmão que queira orar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os irmãos. Eu sei que já levantou também, a Adelaide levantou ali, alguns irmãos queriam. É muito importante que nós recebamos essa força. Quem já entrou numa furada? É melhor perguntar quem nunca entrou, né? Quem já entrou numa furada? Já entraram numa furada? Hein? Que você, às vezes, foi chamado para um lugar, para passear, seja qualquer furada. Aí você diz: meu Deus, que furada, isso é um programa de índio, né? Ou então, você comprou uma coisa e depois... O que é isso que eu comprei? Eu comprei um problema. Eu estava conversando com um pastor ali em Vilar dos Teles, e ele disse assim: pastor Isaías, quando nós adquirimos esse terreno aqui para construir a igreja, nós olhamos mais ou menos, aí depois nós fomos ver direito e falei assim: igreja, nós compramos um morro. Então ele contou lá não sei quantos caminhões, mas eu não é lá mais de 1000 caminhões que ele teve, estou falando sério, que ele teve que tirar de terra. Uma vez eu estava acampado, eu e minha esposa, e era um feriado longo, nós estávamos num campo, eu não sei se Cabo Frio ou coisa assim,
Não, é o outro que eu vou falar. Esse também foi. Esse foi. E chegaram as pessoas depois da hora, não tinha mais espaço no campo, e foram armando a barraca ali, pá, pá, pá. Quando acordamos de manhã, só vimos gritar: meu Deus, o que é isso? Socorro! Quando abrimos depressa, as irmãs tinham 2 garotas lá, foram acampar e colocaram a barraca em cima de um bueiro lá, o que tinha de barata. Era mais fácil achar um espaço onde não tinha barata na barraca em volta. E ela disse: que furada, eu não sabia. Muitas vezes nós entramos em furadas porque desconhecemos, mas outras vezes porque nós escolhemos entrar em furadas. Quantos já entraram numa furada que foi previamente avisado: não entra não, que é uma furada? E a pessoa: será? Eu não estou acreditando, essa pessoa está com inveja, por isso que está falando. E você entrou e depois disse assim: meu Deus, era uma furada. E às vezes você até teve a humildade e voltou: poxa, que furada, que bom que você me falou, mas que péssimo que eu não te ouvi. Essa mensagem de hoje chama-se, pode soltar agora, entrou numa furada. Aí eu de novo aí, Gênesis. Nós temos estudado o livro de Gênesis, porque tem muita mensagem interessantíssima, porque eu não estou estudando o Antigo Testamento, na verdade eu estou estudando os tempos de Jesus. E todas as coisas que estão descritas aqui apontam como imagem daquilo, sombra daquilo, aquilo era sombra do que estaríamos vendo, apontam para um cenário tremendo. E quando nós pregamos o Antigo Testamento, vendo o Novo nele, é muito diferente. Essa história está em Gênesis capítulo 25, e eu vou falar de Esaú e Jacó. Quantas vezes nós já pregamos sobre isso, mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus é tão tremenda, que se você estudar esse texto umas 20 vezes, você vai arranjar 20 pregações diferentes. Em Gênesis 25, a partir do versículo 29, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado. Eu queria que você prestasse atenção em algumas palavras. Não sei se você pode frisar na sua Bíblia, mas Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Irmãos, existe nessa história aqui algo que, como de manhã falamos sobre Judá e Tamar, algo que nós até já pregamos, outras pessoas já pregaram sobre esse mesmo texto, mas que se a gente passar batido, a gente não vai entender a proposta de estar escrito aqui esse prato de lentilhas, essa história que ele troca e frisa que é um prato de lentilhas. Mas eu quero entender com os irmãos o que significa
esse prato de lentilhas e o que significa esses direitos de filho mais velho. E nós vamos, enquanto eu estiver falando, eu não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo vai falando ao seu coração e vai comparando. É assim que Jesus age conosco, é assim que Jesus espera, é por isso que Jesus fica triste com essa ou com aquela atitude nossa. Isaac casa-se com Rebeca. Rebeca também era estéril. E ele ora a Deus, para que Deus cure Rebeca. Ela não era fértil, ela era estéril, e assim como aconteceu com seu pai, orando pela sua mãe, agora Isaac está na mesma situação. A primeira pergunta é: por que será que Deus fez outra mulher para casar com o servo dele e essa mulher estéril? Se ele mesmo tinha dito a Abraão que a descendência de Abraão seria tão grande que ninguém poderia contar, e interrompe ali, nasce Isaac e dali para frente não passa. Eu te respondo: porque há coisas no caminho de Deus que Ele quer que nós peçamos intermitentemente, sem pestanejar, insistentemente, tira o intermitente, insistentemente, sem pestanejar, e todos os dias, se for possível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, está dentro desse princípio. Isaac ora e Deus torna Rebeca uma pessoa fértil. E Rebeca então se engravida, e engravida de gêmeos. Nascem os dois. Quem sai primeiro é Esaú, e Jacó, segundo a Bíblia, sai agarrado no calcanhar dele. Então o primogênito seria Esaú. Muitas vezes, amados, nós trocamos nossa herança por um prato de lentilhas. Nós trocamos aquilo que Deus tem para nós, a herança que Deus está preparando, aquilo que Jesus tem prometido. Há um corinho que diz assim: tudo que Jesus prometeu na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não que é direito, eu tenho direito, se eu dar um jeito aí porque eu tenho direito, é o contrário, porque eu fiz, você tem direito. A primogenitura ao primogênito pertencia à excelência da dignidade e à excelência do poder. Quem era primogênito avocava-se para si pertencer-lhe à excelência da dignidade, lhe era dado, e a excelência do poder. Quando o pai morria, recebia ele porção dobrada de todos os bens. Às vezes nós gostamos daquele versículo que diz assim: no lugar da vergonha, eu lhe darei a honra, eu lhe darei porção dobrada, dupla honra. Tem a ver com isso tudo que nós estamos falando. Além disso, o primogênito tinha o sacerdócio da família. A palavra nos fala da cobertura espiritual, de como somos responsáveis primeiro por nossa família, nossa primeira célula, nossos primeiros discípulos, para depois então atingirmos os de fora. Quando nós tomamos posse dessa primogenitura, ou da herança que Deus tem para nós, então, todos nós em Jesus temos essa herança. Quando nós fazemos isso, nós temos conosco uma autoridade, além de recebermos tudo que não merecemos aí. Mais uma vez, você pode entender que você é mais que vencedor, que você recebe infinitamente mais do que quer, do que precisa, do que imagina, do que supõe, do que necessita. É mais, porque em Jesus nós fomos feitos esse primogênito aqui,
não somos o primogênito, mas fomos feitos a ter essas características, mas principalmente quando nós recebemos Jesus e acreditamos naquilo que Ele tem, que nós ainda não vimos, não chegamos lá, mas acreditamos nas promessas e propostas dEle, nós somos vitoriosos na nossa família. E esse sacerdócio aqui não se refere ao sacerdote do lar, porque senão estaria falando somente aos homens, mas ao homem e à mulher, com relação ao seu casamento, com relação ao seu filho nos seus filhos na parte espiritual. Em outras palavras, eu diria, se você tem e abraça as promessas de Jesus como elas devem ser, você é vitorioso na sua família. Se você não tem, você não é vitorioso na sua família. Se você faz as coisas erradas, certamente as coisas vão te perseguir por um tempo. Hoje pregamos sobre isso, sobre o engano, o espírito de engano. Um abismo chama outro abismo. Então, pelo engano que Judá proporcionou, ele foi enganado. Naquilo que você engana, você será enganado. Se você tem o hábito de enganar as pessoas no dinheiro, você será enganado no dinheiro. Pode escrever. Se você tem o hábito de enganar as pessoas na palavra, as pessoas vão te enganar na palavra. Pode escrever. Baseado no versículo que já citamos, quem semeia vento, colhe tempestade. Alguma coisa tem a ver com a outra. O que então significa esse prato de lentilhas que Esaú resolve abrir mão? Por que ele abre mão de algo que ele sabia? Mas olha só, tem muita coisa por trás disso, e até o final da mensagem eu quero revelar aqui algo que ele diz: eu vou morrer. A impressão que tem é que ele não sabia, mas ele sabia. Eram instruídos acerca da primogenitura. Os pais falavam, já passava de pai para filha, esse estudo era coisa antiga. Por que ele resolve trocar por um prato de lentilhas? Primeira coisa, vamos entender então aqui a analogia que nós vamos fazer e o que significa e o que a Bíblia... Por que ele diz um prato de lentilhas, não diz um prato de picanha? Não, mas tinha um ensopado junto, mas a força está em cima da lentilha. Por que ele não fala que trocou por 2 bezerros? Por que ele fala um prato de lentilhas? Primeira coisa, ele está dizendo, abriu mão de algo substancial por algo desprezível. Primeira coisa. E o que significa, então, esse desprezível prato de lentilhas? Primeira coisa que significa algo que massageia o seu ego. Um prato de lentilhas é aquilo que tem dentro de você e que você gosta. Quando massageia o seu ego, pode ser uma coisa deste tamanhozinho, vai te satisfazer. Isso é um prato de lentilhas. Mais 1 ou 2 você vai entender melhor. Um prato de lentilhas é algo que nutre os seus desejos pessoais e particulares. É o farinha pouca, meu pirão primeiro. É algo que tem a ver com você resolver primeiro o que eu estou sentindo, primeiro o que eu quero, e não importa. Isso muitas vezes é um prato de lentilha. Por quê? Porque eu estou falando de egoísmo. E o Evangelho nos ensina a não sermos egoístas. O que é uma pessoa egoísta? É que pensa nela. E o que é uma pessoa ao contrário de egoísta? Como é que chama? Altruísta, que pensa no outro. E se você diz ser servo de Deus e pensa em você, meu amado, me perdoe, você não é evangélico. Você é um admirador do Evangelho, mas você não é evangélico. Se você diz, eu vivo o Evangelho, você precisa dar a sua vida pelo seu irmão. Dar a sua vida por todas as coisas que estão todas as pessoas que estão ao seu redor, com o propósito de que eles sejam salvos. Nesse aspecto. O que é um prato de lentilha? Terceira coisa, é algo de errado e nocivo que você ainda tem guardado dentro de você, esperando somente a oportunidade de, pum, soltou.
Quer ver um prato de lentilha? Eu sou bom o tempo todo. Não pise no meu calo, que vem o prato de lentilha. O que é o prato de lentilha? É aquilo que você não admite perder, não admite que te faça, não admite que você parece que está perdendo, não admite que você está sendo prejudicado, que você está levando um prejuízo. Ou seja, você pensa em você pensa no momento, você pensa no instante. E por isso, a última coisa, um prato de lentilha significa algo que atrapalha você de enxergar muito além. Se nós somos servos de Deus e falamos que somos discípulos de Jesus, não combina se nós não temos uma visão de muito além. Primeira coisa que vai acontecer com a sua vida é que você não vai enxergar, e por mais que alguém pregue, explique ou desenhe para você entender, você não vai entender que estaremos futuramente morando com Jesus, num ambiente completamente diferente, que seremos arrebatados. Nós estamos estudando isso no nosso esforço, falando sobre a alma, falando sobre o espírito, falando sobre a santidade, sobre a necessidade. Mas para quê? Porque sem essa eu não vou ver a Deus. Significa também que eu não estar vendo a Deus todos os dias, em intimidade com Ele, mas eu não posso chegar no céu sem me preparar para chegar no céu. E para eu me preparar para chegar no céu, eu tenho que enxergar além. Eu não posso enxergar aqui, apenas aqui. E ninguém enxerga além, se não for através da obra que Jesus fez na nossa vida e do que Ele promete para a nossa vida. Então, imagine se essa pessoa, você está em algum tempo esperando algo. Você decide se guardar seu coração, começar a viver em santidade. Aí você diz, eu vou parar de pecar, eu vou parar de fazer coisas erradas, e a igreja vai dizendo amém, e eu vou junto, e nós programamos congressos, raízes, e as pessoas vêm e choram na presença de Deus. A sua vida está mudando. Começa a ler a palavra de Deus mais do que você lia, ou começa a ler porque nunca lia, não sei, mas você vai acrescentando, vai somando, você passa a orar mais. Você passa a fazer coisas que você talvez nunca tenha feito, por exemplo, jejum. Algumas pessoas nesse jejum já disseram, pastor, me ensina aí mais alguma coisa, que eu nunca fiz jejum. E é possível de acontecer isso. Outros disseram, pastor, eu não entendo muito bem o que é jejum, eu já fiz, mas eu não vi muita diferença na minha vida, mas eu quero fazer. Pastor, irmão, irmã, ore por mim, porque eu quero ser mais usado por Deus. E tudo parece dando certo. A sua vida é uma vida que você coloca diante de Deus e consegue 1 dia, 2 dias vencer a luta, 3 dias, 1 mês, e você está cada dia mais animado. Há pessoas que, se a gente não segurar, ele sobe, ele voa, ele fica só no espírito, de tanta alegria que ele tem. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, que o Espírito Santo o visita, a gente às vezes tem que segurar essa pessoa, porque parece que ele diz, não, eu não quero saber de mais nada, mas é assim que nós vivemos. A impressão que nós temos que o melhor lugar para morar e viver é dentro da igreja, e quero ficar aqui, não quero sair daqui, eu quero ir em todos os cultos, e alguns até exageram, porque larga a família e começa a ficar só na igreja, está errado também. Ele se arrepende daqueles pecados que sabe que machucam tanto a Deus. Essa pessoa está num processo de santificação. Aí Deus começa a te usar. Você começa a ter experiências com Deus. Interessante que aí você começa a ver, meu pai, eu nunca ouvi a voz de Deus. Algumas pessoas nesses anos de ministério chegaram para mim, para a pastora e até para vocês, escuta, eu vi um negócio aí, eu não sei se é da minha cabeça ou se não é da minha cabeça, eu não sei se é Deus falando ou não é Deus falando, se é Deus,
querendo te usar, falando, e aí quando você descobre, e quando você ora que uma coisa acontece, quando você ora por um irmão, o irmão é curado, aí então que tem que botar um peso mesmo no teu pé, porque senão você vai subir. Tudo parece estar caminhando muito bem. Tudo está indo muito bem, dando tudo certo. Sua vida é maravilhosa. Nunca você experimentou um ambiente tão gostoso. Você agora já está abrindo mão das amizades lá do mundo. Aquelas amizades que você sabe que só querem te levar para a furada. Aquelas amizades que só te atrapalham em vez de ajudar. Você começa a ser lembrado para ocasiões que você não era lembrado em lugar nenhum. Você começa a chegar e olhar que a igreja, que lugar maravilhoso. O faxineiro senta do lado do doutor, o doutor conversa com o faxineiro, coisa que só ocorre na igreja, pode escrever. Você já pensou nisso? Se você, como um faxineiro, e dizendo que é faxineiro, conseguir ser sócio de um clube chique, pelo dinheiro, quando você chegar lá para se relacionar com os doutores, as pessoas importantes, quando eles souberem que você é faxineiro, dificilmente você vai ter condição de entrar no círculo de amizade deles, mas na igreja não. Aí você começa a dizer, e você quer contar para todo mundo, mas o dia mau não chegou para você ainda, seu dia de tribulação ainda não aconteceu, então tudo são flores. Você está navegando num mar de rosas. Você está voando num céu de brigadeiro. Você é capaz de contar e usar as duas mãos para contar quantas bênçãos, quantos milagres você já fez, quantas vezes Deus te usou. Daqui a pouco, se nós não te segurarmos, você vai virar um fanático. E a gente, calma, não pastor, mas eu comigo é assim, eu vou que vou, e Deus está falando, eu disse, vou levar com calma, irmão. Não, mas eu quero, eu disse assim, eu não vou segurar mais, porque eu vou atrapalhar esse irmão. Essa é a sua vida. Quando você começa a ter experiências com Deus. Mas pode haver um prato de lentilhas escondido diante de você. E se há esse prato de lentilhas, você trate de dar a ele o seu devido valor. Qual é o devido valor? Trate a lentilha como sendo algo desprezível. Mas eu preciso da lentilha. Sim, mas não dê tanta importância à lentilha, porque a sua vida pode virar de cabeça para baixo se você não souber avaliar bem as coisas. Não deixe essa lentilha te chamar a atenção. Não deixe essa lentilha te vencer. Há algo maior à sua espera. Quantos estão entendendo? Digo, eu estou. Paulo disse, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Filipenses 3, 7. Eu quero dizer o seguinte, decida ter prejuízo, só assim você vai lucrar. Decida colocar a lentilha que está dentro da sua vida no devido lugar. Em outras palavras, aquilo que a Vivian citou aqui, que o pastor Luciano Subirá disse, ele disse assim, subjugue a sua alma e diga, você não tem direito, não, você vai regozijar, você vai bendizer ao Senhor, sim, eu estou mandando, é o Espírito Santo de Deus falando ao meu espírito, corpo, levanta, engraçado, irmãos, eu já vi alguns irmãos, e já fiz isso também, dirigindo, vem de noite dirigindo e o sono está batendo. Como é que vocês fazem? Fala para mim, motorista. Ah, não, eu paro. Antes de parar, o que é que você faz? Hein? Uns pedem para me espeta aqui, me belisca, e o outro me dá tapa na cara. E ele às vezes mesmo se bate. O que é que ele está fazendo? Não durma, não durma. Você não pode dormir. E o corpo diz, mas eu estou cansado, mas agora você não pode dormir. Porque eu preciso que você ande comigo aqui, alerta, porque se você dormir, você vai me jogar no buraco.
Estou bravo não, tá, irmãos? Eu estou empolgado com essa mensagem. E o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Quantos querem que eu fale mais calmo? Diga amém. Então, pega a mensagem e bota o volume bem baixinho, você vai me ouvir falar bem calmo. Mas você está nessa felicidade, você está naquele amor, que lá em Apocalipse, Jesus diz à igreja assim, mas vocês estão maravilhosos, vocês estão, ele está vendo, vocês estão espetaculares, mas eu tenho com vocês que vocês perderam o primeiro amor, vocês trocaram tudo isso por um prato de lentilhas. Então a lentilha, o prato de lentilha, é algo que só serve para você e não serve para mais ninguém. Deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Resolve o meu problema, Jacó. Resolve o meu problema, Jacó. O meu problema, Jacó, é que eu estou morrendo de fome. Mas, olha só, o que eu tenho aqui, Esaú, é um prato de lentilhas. Mas eu troco qualquer coisa por isso. Eu quero a sua primogenitura, o direito de primogênito. Ok, eu te dou, não jura? E ele diz, isso a coisa foi a pior do mundo. Eles escolheram o prato de lentilha, é uma coisa, mas o que ele vai dizer agora é pior. Eu vou morrer mesmo. Pessoa que não sabe valorizar, não está conseguindo enxergar além. Num segundo você troca tudo isso por alguns minutos de um bom guisado de lentilhas. Você troca a sua santidade, você troca as suas convicções. Ouça, amém, aqui. Você troca os seus valores por apenas um prato de lentilha, por algo desprezível, por algo que nem deveria estar com você, que você já tinha que ter eliminado da sua vida, mas quando você se converteu, você fez questão de manter na sua vida. E esse egoísmo, essa oportunidade, esse algo nocivo, de desejos tremendamente pessoais, onde você só pensa em você, mas você precisa pensar naquilo que Deus tem para você, não o que você está fazendo agora, e que senão eu vou morrer. Esaú disse assim, me dá logo esse negócio aqui, cara, não estou aguentando mais, não passa não que eu vou morrer. A impressão que eu tenho é que Jacó disse, rapaz, presta atenção, você sabe o que você está falando? Olha, você está doido, você está com fome. Não, eu quero, eu troco. Você troca mesmo, então você vai escrever isso para mim, você vai jurar, nós vamos anotar, isso precisa ser, porque é um negócio que é tão absurdo que eu quero que você escreva, eu quero que você jure, eu não aceito, não é possível que você não está enxergando. Estou enxergando, e eu vou morrer mesmo um dia, para que eu quero ser primogênito? Leva esse trem para você. Sabe, amados, nem sempre nós dizemos isso, mas muitas vezes nós demonstramos isso. Você pode enganar a mim ou a outro, qualquer um de nós somos passíveis de ser enganados, e tem umas pessoas que são mestres, tem uma lábia bonita, você pode, mas a Deus não. Então, às vezes, as nossas atitudes estão parecendo maravilhosas, mas Deus está vendo o nosso coração. E Ele então troca. Ele abre mão de tudo. Mas agora, a Bíblia nos revela algo tremendo que está aqui dentro. Algo tremendo. O que leva as pessoas a terem esses desajustes de trocar algo tão importante por um prato de lentilhas? Não pode ser burrice. O que leva a esse desajuste, preferindo ficar com o que é desprezível, em vez de ficar com a sua herança maravilhosa?
Não pode ser desconhecimento? Olha para mim. Eu quero que a igreja responda bem alto, irmão, mas bem alto para sair na gravação. O Beto falou, pastor, quando você perguntar alguma coisa à igreja tem que falar alto, então tem que levar o microfone, porque senão não sai a gravação, o senhor está falando aqui, a pessoa... Então vamos falar bem alto. Qual é a promessa de Jesus para a sua vida? Fala qualquer coisa que tiver na sua cabeça aí. Levanta a mão para não falar 3, 4 ao mesmo tempo assim, e pode dizer, qual é a promessa que... Uma das promessas que Jesus tem para a sua vida, uma das promessas. Aqui ou aonde? Vida eterna. Além de vencedores, que não está errado. Vida eterna. Será que você estudou e tem estudado sobre vida eterna? Mas ele te prometeu o lugar. Lá no céu, onde você vai morar, ele prometeu o quê? Você andaria, está na Bíblia. E isso aqui não é figura, irmãos. Isso não é figura. Você vai andar em ruas de ouro e cristal. Os muros serão de jaspes luzentes. Está na Bíblia, irmãos. Não, pastor, isso é uma figura. Meu irmão, olha só, vai para outra religião. Se você não crê na Bíblia, não tem condição. Você crê em parte da Bíblia? Então nós sabemos disso, mas o que nos leva a saber disso e não aceitar isso? Só pode ser o prato de lentilha, irmãos. Fala bem baixinho só para você, Joel. O ímpio não sabe disso, por isso que ele troca. Por isso que a mulher dá o seu corpo por R$100, R$20, R$10, porque ela não conhece. Mas eu não estou falando para o ímpio, eu estou falando para a igreja de Cristo. E quando nós, igreja de Cristo, abrimos mão de algo que nós conhecemos, a herança que Jesus tem para nós, nós estamos trocando tudo por algo desprezível, por algo que é muito inferior ao que Jesus tem para nós. Jesus teve a oportunidade de atender a Satanás. Você está com fome, que eu sei que você está com fome. Pega essas pedras aí, porque eu sei que você tem poder. Ele não falou nada errado. Eu sei que você está com fome, e estava 40 dias sem comer. Eu sei que você pode mandar essas pedras virarem pão. Ele sabia, porque ele sabia mesmo, ele conhece Jesus. E acho que conhece mais do que muito crente. Pode falar. Eu já estou até te esperando. Mas Jesus não quis trocar aquilo que lhe estava prometido, que era a glória de Deus, quando Deus falou, através do servo dele, dizendo que o nome dele está acima de todo nome, no céu, embaixo do céu, embaixo da terra, e diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Eu vou trocar por um prato de lentilhas, trocando pedra em pão? Então eu tenho base bíblica para dizer que se você trocar, porque você quis trocar, e não por desconhecimento. Faz assim com a mão se você concorda comigo. Mas então o que nos leva, pastor? Diz logo, o que nos leva a ter esses desajustes? Preferindo ficar com algo desprezível. Número 1, muitas vezes é a herança familiar desajustada, que você preferiu copiar e não se impor para mudar na sua vida. Gênesis 25, versículo 28, eu li a partir do 29. Vou ler o 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. E Rebeca? Ela preferia Jacó.
uma casa dividida, uma casa desajustada. Sabe, amados, a primeira coisa que pode nos fazer trocar as coisas ricas por coisas mesquinhas, por lentilhas, por coisas desprezíveis, é porque nós estamos aprendendo na nossa casa a não saber escolher. Os nossos pais muitas vezes não nos ensinam, e se nós não soubermos ensinar isso aos nossos filhos, eles crescerão assim, preferindo aquilo que agrada imediatamente, aquilo que não dá trabalho, aquilo que, irmãos, eu disse aqui recentemente, vou repetir, ser crente é difícil demais. Para nós tudo é difícil, irmão, difícil. Apresenta-se como um crente e tenta abrir uma empresa, mas você tem que abrir como crente. Não pode soltar a propina, não pode cantar o fiscal, tem que fazer tudo certinho. Vai demorar 1 ano ou 2, e se bobear não vai abrir. Mas manda alguém abrir um inferninho aí, umas boates dessa que só faz, de repente, ou prostituição. Ele talvez tenha licença de ter o lugar. Para nós é difícil tudo. Por que é difícil? É difícil porque Deus quer que seja difícil. Porque se não for difícil, nós não vamos depender dele. Então, quando nós não sabemos ensinar os nossos filhos crescerão. Pode ser que você esteja numa herança desajustada, meu amado. Você precisa quebrar isso hoje. Conheço muitas pessoas, não são poucas, que viveram no lar e hoje estão numa situação que às vezes a gente, na minha família mesmo eu tenho, um lar de um casal, a minha irmã, que já faleceu, com um cunhado que era briga todos os dias, além de briga todos os dias, eram palavrões todos os dias, além disso, ele vivia bêbado, achado na sarjeta todas as vezes, e foi assim que ele morreu. No entanto, o filho dele, o único filho, nasce nesse lar e cresce servo de Deus e não tem nenhum desajuste. Por quê? Porque ele escolheu não copiar os pais nesse quesito. Você pode, a escolha é sua. É que o pastor Luciano Subirá pregou, falou sobre esse livro, está no livro, ele só fez um resumo. Se você está perdendo a esforço, você está perdendo uma excelente oportunidade de aprender coisas que talvez você não saiba, ou de relembrar as que você sabe. Isaac preferia Esaú por causa de suas caças, que gostava de comer. Então ele está passando para o outro e disse assim: me dá aqui, eu gosto de comer. Então eu gosto daquele que satisfaz o meu desejo. Uma característica importante na vida dos que preferem as lentilhas: eles não alcançam a visão de uma vida futura com Deus. Se você é mesquinho, meu irmão, se você só pensa em coisas pequenas, como é que você vai alcançar as coisas grandiosas que estão por vir, as maravilhas? Como é que você pode alcançar o que Deus está prometendo? Há coisas que Deus está, olha, eu vou fazer nesse lugar algo tremendo, e você sai daqui: o que é tremendo, meu Deus? Que lugar tremendo, mas que mania, tudo aqui é bom, mas que negócio. Porque você não está alcançando, porque você está acostumado a viver apenas com lentilhas. E por fim, as pessoas que são desse tipo, que trocam por lentilhas, são mesquinhas e egoístas, só pensam no presente. E aqui no 30 a 32, e pediu-lhe: deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a ele o nome tal. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito, ou seja, garanta-me isso. 32, ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de progenitura? Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando eu converso com um crente, eu já conversei várias vezes, que ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele depois que ele morrer. E pasmem os irmãos, há muito crente chamado bom, culto, eu vou melhorar, há muito pastor que não sabe o que vai nos acontecer depois da morte. Eu vou repetir, há muito pastor, eu conheço alguns. Jesus não vai voltar. Esse negócio de voltar é simbólico.
Quando você o aceita, pronto, ele veio na sua vida, pronto, ele voltou. E a Bíblia é escrita por incultos, por pessoas, né, que diz que vai haver, que o céu vai se abrir e vai haver um grande alarido, e que isso tudo. Conheço pessoas. Eu estava escrevendo um dia, aliás, irmãos, acho que eu vou parar, já tem uns dias que eu não estou no Face. Estou fora, estou offline, né? E eu estou pensando, o problema é que eu tenho mais de 5, 6 mil seguidores por conta do meu ministério. E eu fico, as pessoas me acham ali, poxa, irmão, dos Estados Unidos, às vezes do Japão, eu achei o irmão, e qual é o contato? Como é que é? Puxa vida, que saudade. Então, eu tenho essa ferramenta, mas eu estou pensando se vai valer a pena. Eu acho que eu vou trocar isso tudo por outra coisa, que isso às vezes está me servindo de um prato de lentilhas. E eu publiquei uma coisa uma vez, e uma das pessoas que me ensinou o batismo no Espírito Santo, um rapaz, um amigo nosso, que foi responsável para que eu e Vera e alguns dos nossos encontrássemos isso. Eu publico sobre o arrebatamento. Eu compartilho algo de alguém que põe um filmezinho, que as pessoas estão assim, de repente, a roupa fica, a pessoa sobe, e eu escrevi alguma coisa assim, é desse jeito, e Jesus está voltando. Ele entrou, foi educado pelo menos, entrou no meu particular e disse assim: meu amado irmão e querido pastor Isaías. Quando eu sei assim, já sei que vem bomba, porque o cara tem intimidade comigo, de chamar de Zazá, meu querido irmãos, e não sei o que, só faltou falar digno e muito indigno, excelentíssimo pastor e reverendo Isaías. Quando a pessoa quer chegar nisso, é que ele está sendo muito falso, e está querendo me dar uma pernada. E ele disse assim: tenha mais cuidado, eu quero te pedir, você tem um nome a zelar, não entre nessas furadas que as pessoas publicam e você compartilha, porque não é assim. Quando Jesus voltar, não vai ser dessa forma. Ele começou a falar, eu falei: não é possível que eu estou conversando com a minha pessoa. Eu fui olhar direito, cliquei, abri a foto, que é ele mesmo? Deixa eu ver se é ele mesmo ou se tem um homônimo. E fui olhando, é ele mesmo? Aí eu mandei só 2 ou 3 versículos para ele, em Tessalonicenses, para dizer como é que nós subiremos e como é que Jesus voltará. Ele não respondeu. Eu imagino que ele falou assim: que isso eu não sabia. Eu não sabia. Sabe, amados, são pessoas que não conseguem alcançar o que virá pela frente. E porque não conseguem alcançar o que virá pela frente, perdem essa coisa maravilhosa por um rompante, por alguma coisa. E aí você agora pode variar, você é inteligente, você vai lá e volta cá, vai lá e volta cá. Às vezes, meu amado, você perde isso tudo só porque o irmão disse assim: não gostei do que você faz comigo, não fala mais comigo, acabou. Durante 20 anos eu te disse que você é um gentleman, eu disse que você é maravilhoso, eu te dei presente, eu falei contigo, eu levei para você para minha casa, eu jantei com você, você jantou comigo, mas um dia que eu falei mais grosso comigo, você arrancou o prato de lentilha de dentro de casa, de dentro do corpo, e disse: eu prefiro essa lentilha, e que se dane o que Jesus tem para mim. Esse é um exemplo. Outro exemplo é que você só sabe atuar num céu de brigadeiro. Na turbulência, você é um desastre. Só que nós precisamos entender que a turbulência na vida do crente não é dada pelo diabo. Não, mas eu vi, foi o diabo que chegou aqui. Você pode ter certeza que ele foi emissário de Deus. Deus falou: vai lá, entrega isso que eu estou mandando, e ó, não passa dali, viu? Não encosta, não toca,
não anda, não fale 2 palavras. Se você discorda de mim, eu convido você a procurar uma outra igreja que pregue diferente, porque o evangelho verdadeiro é esse evangelho. O diabo não pode tocar na vida do verdadeiro servo de Deus. E se tocar, não é ele tocando, é Deus tocando através dele. Porque até no diabo Deus manda. Amém ou não, irmãos? Amém. Então nós precisamos entender que turbulências nas nossas vidas são colocadas para nos testar. E não vem nunca uma turbulência maior do que aquela que você pode suportar, diz a palavra de Deus. Há muitos pratos de lentilhas na nossa vida. Nós não sabemos trabalhar sob pressão, por exemplo. E às vezes estamos dizendo bobagem que nós nem sabemos. Eu quero ser um missionário, irmão, vai orar primeiro. Você não sabe o que é ser um missionário? Vai orar, meu irmão. Como é que você diz? Você sabe o que é que eu sei o missionário? Meu irmão, missionário aonde você quer ser? Você vai ser perseguido. Você vai ter que ser humilhado algumas vezes. E isso permitido por Deus, para que você não se exalte. E às vezes nós falamos, eu quero ser um missionário, não sabemos nada que estamos falando. Eu fico pensando quando alguns irmãos chegam para mim, não tenha vergonha de chegar e falar isso para mim, viu, irmãos? Mas alguns irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, eu gostaria muito de trabalhar no ministério do louvor, cantando ou tocando. Eu falei, irmão, você não sabe o que você está pedindo. Você pensa que é pegar o violão, ou pegar a guitarra e tocar? Você vai entrar de frente com Satanás, que era o ministro lá no céu. Ele era o ministro de louvor. E se há uma área que o desgraçado sabe entrar, é essa área. Acontece que às vezes nós estamos aqui na bateria, tocando e tal, e fazendo para Jesus o melhor, e vem Satanás e me oferece um prato de lentilhas. Eu largo todo o meu ministério de levita, porque eu não entendo que eu estou sendo testado para uma coisa só. E eu vou encerrar com essa frase: para sermos iguais a Jesus. E se você não aceita ser testado para ser igual a Jesus, irmão, mude de religião. Porque todo o tempo nós estamos sendo preparados para sermos iguais a Jesus. Não na íntegra, porque ninguém vai precisar de morrer na cruz e não pode morrer na cruz. Mas sermos iguais a eles na lealdade, na fidelidade. Está nos textos que nós estamos estudando essa semana, do jejum, e vamos estudar essa semana que vem agora. De levarmos supapo de um lado e dar o outro. É isso que Jesus disse. Não, mas isso aí foi lá no Atos dos Apóstolos, não acontece. E para pessoas que acham que Atos dos Apóstolos foi só para aquela época, já falam uma série de bobagens. Muito pastor bom fala. Os milagres foram só para aquela época. Hoje os milagres não existem. E você não sabe nem o que você está falando. Porque quando você tem uma doença difícil, a primeira coisa que você fala é o quê? Pastor, ore por mim. Dá vontade de dizer, vai ao médico. Porque aqui não vai acontecer nada de milagre. Por que você está pedindo? Irmãos, Satanás está cheio de pratos de lentilhas, oferecendo a você. Quantas vezes nós estamos trocando 5 minutos de prazer, perdão, é o inverso, trocando toda a nossa eternidade por 5 minutos de prazer, em todas as áreas da sua vida. Pense nisso. Prazer do seu corpo, prazer da sua alma, prazer de estar um homem com uma mulher que não é sua. 5 minutos. Você troca tudo. E às vezes você já fez isso e disse, se eu pudesse voltar atrás, eu não comeria aquele prato de lentilhas. Eu ficaria com fome e iria caçar, porque eu sou o caçador, Esaú. Jacó é o cozinheiro, mas eu sou o caçador, e eu vou achar, e eu vou matar, e eu vou trazer. E se eu não puder comer, eu vou fazer jejum. Quantos dias o Senhor pedir que eu faça jejum? Mas eu não vou comer lentilhas.
mas eu quero estar com o Senhor. A minha palavra nesta noite é para que você coloque diante de Deus algo que o mundo está preparando para nós. Está ficando difícil demais e vai piorar um pouquinho. Essa é a minha palavra para você. Vai piorar. E se você está inclinado a comer um prato de lentilha, você pode ter certeza que daqui a pouco Satanás vai tirar o guisado de dentro da lentilha e só vai te dar a lentilha. E se bobear, ele vai só te dar a água que está fazendo a lentilha, porque você já vai acostumar e você vai trocar coisas grandiosas por coisas insignificantes que o inimigo tem para a sua vida. Então, antes que você coma o prato de lentilhas, você tem que perguntar: Senhor, vale a pena? Eu estou passando aqui, eu estou apertado, Senhor, eu estou chateado, eu estou doente com a coisa, com a situação, eu estou aqui a ponto de explodir. Melhor coisa que você faz é pedir tempo ao juiz e dizer: eu vou sair de campo e vou me retirar por meia hora, por um dia, senão eu já sei que eu vou comer esse prato de lentilha. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Queria que você, nesse momento que ouviu essa palavra e creu que ela veio de Deus, se você não creu, não adianta falar contigo também, não vai mudar nada, mas eu creio que você creu, não é possível. Você crê, põe a mão no seu coração agora, é simbólico isso, seu coração, né? E fala para o Senhor: Senhor, tem algum prato de lentilha escondido que eu não vi? Porque há alguns que dizem: não tenho, pastor, não tenho, não tenho. Você só vai saber se tem quando você for testado a comer. Então, antes que isso aconteça, você vai pedir ao Senhor: Senhor, coloque em mim um nojo pelas coisas que são desprezíveis. Senhor, não permita que eu ponha tudo a perder. Tudo que eu fiz por Ti, o Senhor fez por mim. Por aqueles momentos, Senhor, que eu orei por pessoas, o Senhor me revelou, eu orei, dei revelações. Quantas pessoas hoje existem na face da terra? Eu conheço muitos. Eu era usado, pastor. Deus falava comigo, pastor. Eu tinha revelações, Deus me dava em sonho, pastor. E hoje? Hoje, pastor, eu não consigo, eu estou afastado, eu estou longe, eu sei que preciso voltar. Por que você permitiu? Pode ter certeza, foi um prato de lentilha, não foi outra coisa. Quantas pessoas abrem mão da comunhão com os irmãos, com a igreja, com Cristo, por causa de uma proposta muito inferior que Satanás tem para nós? Você precisa decidir isso hoje, meu amado, não dá para brincar mais. Aqui na Igreja Shalom nós não vamos brincar, custe o que custar. E quanto mais apertar, mais o irmão vai ter que decidir: o que eu quero da minha vida com Deus. Sabe, amados, o que Deus quer para nós eu já sei, mas você sabe o que Ele quer para você? Eu sei o que Ele tem para todos nós, mas para a minha vida, será que eu sei o que Ele tem para a minha vida? Qual o propósito? Será que o Senhor quer que eu seja escorraçado umas 3 vezes? Como o apóstolo Paulo diz que de vez em quando ele esmurrava o corpo dele, ele subjugava, colocava em escravidão, para que, sendo ele usado para muitos, não viesse ele depois a ser desclassificado. Olha só. Quero orar pela sua vida. Há alguém que gostaria de vir aqui no altar, sinceramente, ajoelhar aqui, rasgar o teu coração e dizer: Jesus, eu tenho esse prato de lentilha, o Senhor vai tirar de mim, eu não aceito algumas coisas e eu preciso aceitar. Ou, Jesus, eu nem sei se eu tenho, mas eu não quero ser surpreendido por esse inimigo. Eu vou orar, nós vamos orar para que o Senhor tire isso da nossa vida. Se há alguém assim, irmãos, eu estou falando de uma forma muito séria, você não pode ficar na cadeira. Se há alguém que não tem certeza de que pode desprezar um assinte do inimigo, uma provocação do inimigo,
para fazer que nós percamos tudo na nossa vida, se você não tem a certeza, ou se você já tem acontecido isso com você, você precisa de oração. Se você é uma pessoa, você sabe que você vai estourar, vai explodir a qualquer momento, ou então vai trocar simplesmente, sem explodir. Você vai dizer, uma vezinha só, pastor, eu vou morrer mesmo? Pastor, o que é que custa? Eu nunca fiz, mas eu sei que o Senhor tem perdão suficiente para nos dar em graça. Aí, se você precisa disso, para que a sua vida seja verdadeiramente dominada pelo Espírito Santo, eu quero te convidar para você vir aqui à frente, para orar por você. Eu sou responsável pelo meu rebanho, pelo esse rebanho que o Senhor me confiou. E uma coisa que eu vou falar para os irmãos me levem muito a bem, não a mal. Eu tenho uma excelente memória. E pode ser que eu te pergunte, por que, meu amado ou minha amada, que você está me trazendo esse problema agora, e por que você não foi à frente aquele dia para orar pela sua vida? Por que você negou isso? Pastor, é porque eu acho que aqui na cadeira é a mesma coisa. Se eu te disser, pode ficar aí ou ficar aqui, tanto faz. Mas se eu estou dizendo, vem aqui ao altar, se você quer subjugar isso na sua vida e deixar que o Senhor domine, eu vou entender que os que não vieram, não querem ou não precisam. E eu vou esperar só mais um pouquinho para eu poder orar por você.